Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje, nessa quarta-feira bombástica aí para você, saindo resultados aí da inflação subindo. Entretanto, a Selic com expectativa de subir ainda mais. E hoje nós vamos falar sobre o REC 11, um dos fundos imobiliários mais antigos da Bolsa, extremamente seguro, e como vocês vão observar hoje, ele está dando para você que é investidor uma excelente oportunidade. Por quê? Hoje, nessa quarta-feira, ele está na casa de R$ 75,96. O que significa isso? Significa que se eu descer aqui no gráfico e olhar os últimos 5 anos, eu vou descobrir que ele se encontra em uma das cotações mais baixas quando comparado aqui ao ano passado, certo? Então ele bateu aqui R$ 76 aproximadamente aí no ano passado. Ele já caminhava aqui nessa casa aqui dos 77, 76, R$ 75, certo? Ou seja, ele voltou aos patamares de há um ano atrás. Agora, o que nós precisamos ficar de olho? Se ele vai cair mais, ou seja, se existe a possibilidade dele descer abaixo das casas dos 75 e quem sabe entrar na casa dos R$ 60. Se ele entrar na casa dos R$ 60, aí você vai pegar ele num dos momentos mais baratos e provavelmente, se você montar posição nele, o seu dividendo vai ficar aqui talvez superior até mesmo a 15%. Por que que isso aconteceu? Como ele é um fundo muito grande, tem um patrimônio muito grande e muitos CRI pulverizado, ele dificilmente chega a 1, ou seja, sempre ele se encontra descontado. A sua liquidez 2,46 milhões diária. Nos últimos 12 meses ele já negativou, porque como vocês podem observar, se nós colocarmos só 6 meses, a gente vai percebendo que ele já vinha em rota de queda. Se nós colocarmos um ano, essa queda fica mais perceptível, porque a gente consegue ver que ele chegou a patamares bem semelhante a de um ano atrás. E se nós colocarmos os últimos 5 anos, a gente vê nitidamente que ele está numa queda muito rápida. Por isso que eu acredito que ele vá para a casa dos R$ 60. E o que acontece com ele? Ele é um fundo de papel, né? Tem uma das menores taxas de administração do mercado, só 0,2, e isso acontece porque justamente ele é um fundo de papel. Ele tem 74.692 cotistas, tem mais de 26 milhões de cotas espalhadas no mercado. O seu valor patrimonial R$ 93,30, ou seja, estamos bem distante deste valor. Seu patrimônio 2,47 bilhões, e um dos principais motivos que está fazendo ele despencar é o seu dividendo, que ele vem caindo. Por quê? Porque ele é um fundo indexado majoritariamente à inflação. Ó. Se nós olharmos aqui no relatório gerencial, 52% da carteira é inflação. Se não fosse somente isso, mais 26% da carteira também indexado à inflação, ou seja, sem variação negativa, e ele tem somente 17% exposto ao CDI, porque ele vai ter mais 4% de IGPM, que também é indexado à inflação, e também IGPM sem variação negativa, com a taxa de retorno ali de 0,2%. Ou seja, ele é muito exposto à inflação. Como nós estamos num cenário de subida da Selic, fundos que são majoritariamente indexados à inflação, eles vão sofrer muito, ou seja, eles vão cair. Então, quando a Selic está alta,
é a oportunidade que você tem de aportar em fundos imobiliários indexados à inflação. Quando a Selic está baixa, é a sua oportunidade de comprar barato fundos imobiliários indexados ao CDI, porque o universo dos investimentos ele funciona diferente do que a gente pensa, né? Qual é o nosso objetivo? Se a Selic está subindo, vou comprar a Selic. Não, se a Selic está subindo, a sua chance de comprar fundos imobiliários baratos indexados à Selic passou. Agora, como a Selic está alta, tudo que é fundo de tijolo, fundo de papel indexado ao IPCA vai ficar barato, que é o caso dele aqui. Ele está voltando aos patamares de 2 anos atrás, ou seja, se encontra muito barato. Se nós olharmos aqui os últimos 1 ano, ele vem perdendo tranquilamente para a própria inflação, porque a Selic alta empurra essas cotas para baixo, mas se nós pegarmos os últimos 2 anos e até mesmo os últimos 5 anos, aí não, ele bate a inflação a longo prazo, certo? Se nós observarmos agora, o momento que nós nos encontramos é o momento que o dividendo está na taxa mais alta, 13,28, porque nos últimos 5 anos ele já chegou a pagar 17,02. Por quê? Quando a Selic sobe, as cotações dele despencam. Então, nós que já estamos posicionados há um bom tempo no REC 11, nós sabemos que quanto mais a Selic sobe, mais o REC 11 fica barato e mais o dividendo dele aumenta, certo? E ele é um fundo que eu gosto dele, eu acho ele bem interessante, porque ele tem o costume de pagar acima de 1%. E até mesmo em momentos bem difíceis que ele passou aqui, ele chega a pagar 0,8%. Aí talvez você diga, por que não se olha dividendo? Porque dividendo ele não reflete a realidade dos preços. Porque o que adianta eu receber R$ 1 de dividendo se a cota do meu fundo foi R$ 200? Então não faz sentido você olhar se recebeu R$ 1, 90 centavos, isso não interessa. O que interessa para você no investidor 10 é isso, ou seja, o quanto eu recebi de dividendo, quanto que ele corresponde do valor da cota patrimonial. Então, por exemplo, aqui no meio do ano, né, eu recebi do REC 11 aproximadamente 1,44%, ou seja, quase 1,5% aí de dividendo, ou seja, ele tem bem essa característica, né? Entretanto, nos outros meses foi para 0,87%, ou seja, recebi aí menos que 1% ao mês. E ele é um fundo bem interessante porque se nós subirmos aqui, eu acredito, né, que ele é um dos fundos mais diversificados da bolsa, ou seja, mais pulverizado. Olha a quantidade de CRI que ele tem e taxas bem interessantes. Ó, IPCA mais 7,25, CDI mais 2,30, ou seja, ele é muito pulverizado. Ele tem aproximadamente 98 CRI, ou seja, bem pulverizado. Fundos imobiliários ele possui 4, SNI 11, Valora CRI Infra, Porto Seguro e VRTM 11. E além disso, ele possui um imóvel de tijolo que é o Morumbi Plaza, né? Ou seja, um excelente imóvel. Então isso torna um dos melhores fundos imobiliários. E eu gosto muito dele por quê? Porque no tempo em que ele estava disparado junto com o IRDM11, eu percebi que ele tinha uma característica diferente do IRDM11. RDM11 pulverizou o CRI, mas pulverizou a sua carteira de fundos imobiliários. Aí, como ele pulverizou sua carteira de fundos imobiliários, ele pegou o DEVA, ele pegou o Tordesilha, ele pegou a HCTR e ele afundou. Já o REC 11 ele pulverizou no CRI, mas os fundos imobiliários não. Ele concentrou somente em 4 fundos imobiliários e um terceiro elemento que ele tem, um Morumbi Plaza. Então, quando eu vi, eu achei ele bem mais seguro, né? Fiz essa leitura dele ser bem mais seguro, trazer bem mais retorno,
do que o IRDM11. Eu acabei, né, acertando, embora eu diga que seja um acerto, porque ainda não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, certo? Se nós olharmos as receitas dele, há um ano atrás bateu 22,3 milhões, né? Disparando aqui, chegando em alguns momentos, até por exemplo em abril já de 2024, bateu 38,5 milhões, depois caiu para a casa dos 24,2 milhões, ou seja, ele superou os meses de maio e os meses de junho, mas não superou o mês de julho. Então, de julho para agosto, ele teve uma pequena queda, mas eu gosto muito dele porque ele é muito diversificado por CRI e ele é muito diversificado por securitizadora. Deixa eu te mostrar aqui para você, ó. Ele tem 27% dos seus CRI na Alpeia, 25% na True Security, 16% na Bitasect, 16% na Virgo, 8% na Província, 3% Bard Security, 3% Canal e 1% Braz Security e 1% em Travessia. Ou seja, ele diversificou em CRI e ele diversificou também por securitizadora e ele também diversificou por regiões geográficas, como você pode ver. Ou seja, é um fundo que tem uma estratégia muito interessante. Ele se encontra muito barato, como vocês devem ter observado. Só também trazendo, antes de terminar o vídeo, a carteira. 86% são CRI, 4% são fundos imobiliários, 4 fundos imobiliários. Ele possui um imóvel que corresponde a 3% dos seus ativos e tem uma parte dele que está num fundo de investimento de liquidez diária para caso tenha algum tipo de emergência, certo? Então apresentei para vocês hoje o REC 11, que ele é um fundo high grade. Ele se encontra em um dos momentos onde a sua cotação se encontra mais barata, certo? Ele vai cair mais? Vai. Se nós tivermos a próxima reunião aí do Copom e a Selic subir, ele vai cair mais, ele vai entrar na casa dos R$ 60, e isso é muito bom, porque você vai conseguir aí dividendos aí, ou seja, proventos entre 14% e 15% num fundo bem diversificado e muito seguro, certo? Se você quiser aprender a investir, eu deixei aí o link aí na descrição do curso da Sono, um dos cursos mais longevos, mais antigos sobre fundos imobiliários. Você vai aprender com o professor Baroni, né, os princípios fundamentais dos fundos imobiliários, como montar uma carteira, como diversificar, como fazer a leitura de um relatório gerencial, entender qual é o segmento da carteira, e é um curso muito bom porque é para iniciantes, intermediários e também para avançados, certo? Você que não é seguidor do canal, segue aqui o nosso canal, deixe seu comentário, diz se você tem um REC 11, se você não tem um REC 11, qual fundo de papel que você tem, e se você tem um REC 11, diz aí qual é o seu preço médio que você está na sua carteira. Por quê? Mesmo ele caindo, o rendimento dele foi tão bom que quando nós pegamos cotas junto com o rendimento, ele continua batendo tranquilamente o CDI e a inflação. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal, todos os dias trazendo aqui as principais notícias sobre o universo dos fundos imobiliários. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal, e fica de olho porque tem mais conteúdo aqui no canal trazendo aí os fundos que estão ficando cada vez mais descontados. Por quê? Quando o Selic sobe, tudo que é indexado a IPCA baixa e dão excelentes oportunidades de compra, mas cuidado com o que você vai comprar, porque o que é bom fica barato, mas o que é ruim fica mais barato ainda. Então, cuidado com o desconto, né? Aquela velha história, quando o desconto é demais, quando a esmola é demais, o sangue desconfia. Então, cuidado, o que é bom caiu e o que é ruim caiu ainda mais e está muito descontado. Cuidado onde você vai colocar o seu dinheiro. Estou trazendo o REC 11 porque é um fundo seguro e porque eu invisto, né? Eu tenho posição no REC 11, então não estou dizendo para vocês falando sobre algo que eu não tenho, estou falando sobre algo que eu tenho. Eu tenho um REC 11, ele está se aproximando do meu preço médio, eu estou de olho ele entrar na casa dos R$ 60,
é hora de aportar, porque na casa de 75 o dividendo já foi para 13. Se ele entrar na casa dos 60, o dividendo vai para 14 e 15%. E 15 e 14% em um fundo imobiliário de papel é muita coisa, principalmente num fundo seguro. Não é essas mutretas que tem aí que paga dividendo lá na lua, mas é um IPCA 12, IPCA 13, aqui não, IPCA 8, IPCA 7. Você conseguir IPCA uma carteira com IPCA 7, IPCA 8, que é seguro, pagando acima de 13%, fica de olho que é uma excelente oportunidade que só aparece quando o Selic faz V, ou seja, quando ela estava caindo e ela sobe, porque bate um pânico no mercado, todo mundo sai vendendo tudo e é a última oportunidade que você tem para comprar. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.